Bom dia, colegas. Um feliz ano novo, né? Que a gente está se vendo aqui, várias pessoas que estão vendo pela primeira vez. E agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que muita gente está em férias e falou que vai assistir online, mas eu sei que o acesso também aqui no Camel, né? Um pouquinho mais difícil, então eu queria agradecer a presença de todos. E dizer que a gente está encerrando aqui esse primeiro curso, com certeza é o primeiro, já vários colegas pediram para a gente fazer novas parcerias com o BADPP, e queria apresentar aqui que a responsável por esse curso, que é a professora Janaína Matida, que ela é a coordenadora, ela que realizou, e aí junto com a Marina e o pessoal do BADPP, que trouxe a proposta aqui para a gente, um curso que teve bastante êxito, está tendo ainda, né, e eu espero que a gente continue sim nessa parceria. Então, Janaína, queria te agradecer mais uma vez aqui, fiz isso na aula passada, mas agradecer mais uma vez aqui o seu empenho em fazer esse curso voltado para os defensores, para os advogados, com a visão mesmo nossa de defesa, que é importante, né? E que a gente possa, assim, fazer cada dia mais um trabalho melhor, e assim que a gente vai construindo e mudando, tentando mudar um pouco esse sistema tão difícil para a defesa, né? Eu vou falar rapidamente aqui na hora, você se apresenta melhor, porque também estou sem óculos. A professora Janaína Matida é doutora em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha, e mestre em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, é isso? Então, vou passar aqui a palavra para ela, para o pessoal também que está assistindo, tanto do interior quanto está aqui assistindo pelo computador. A aula vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar. Começando a disponibilizar as aulas passadas e depois a gente vai na sequência, tá bom? Então, bom dia. Bom dia. Eu agradeço muito as palavras carinhosas da Soraya e agradeço muito a presença de todos que estão aqui e todo mundo que está assistindo também, né? Parece que foi ontem, né, que a gente estava conversando, um pouco antes. As coisas foram muito rápidas. Acho que em julho a gente começou a conversar sobre esse curso. Marina me mandou um WhatsApp falando: a gente tem uma reunião ótima na defensoria, vai sair o curso. Eu falei: estou muito contente com tudo isso. Isso foi em meados do ano passado e foi muito rápido que a gente fechou todas essas contratações para trazer os melhores professores para a Defensoria da Bahia, né? Então eu queria agradecer muito essa parceria e a confiança da Defensoria, da Escola da Defensoria e os parceiros do IBADPP também, né? Nesse sentido, não posso também me esquecer de nominalmente agradecer o Antônio Vieira. Foi o Antônio que me deu de presente o IBADPP e o IBADPP me deu de presente a Defensoria Pública da Bahia. Então eu agradeço muito ao Antônio por ter feito essa ponte, né, e tornar tudo isso possível. A Luz Gabriel, a Marina Cerqueira, Gustavo Brito, Breno Cavalcante, Lucas Carapiá, Luciana Monteiro, Thiago Vieira, Soraya Ramos, Maurício Sapolito e também Genesi Silva, que eu não conheci pessoalmente, mas como ela me salvou de várias boas questões pelo WhatsApp, sempre muito rápido. Então, não posso deixar de mencionar. E que bom ela está tendo as férias merecidas, né, nesse momento. Mas agradeço muito. E também agradeço a todos os professores que toparam isso e que têm topado trazer para a prática, para a melhor prática jurídica, né, as suas lutas teóricas. Então, também agradeço nominalmente o Alexandre Moraes da Rosa, o Vitor de Paula Ramos, a Marcela Mascarenhas, Antônio Vieira, a Flávia Raal, Lilian Stein e o Auri Lopes Júnior, né? O recorte do curso, e aí, assim como eu estou fechando o curso, eu vou justificar de algum modo esse recorte do curso. O curso ele foi pensado para responder as principais questões probatórias e da prova penal, né, do processo penal, e ele observa uma determinada sistematicidade cronológica desses acontecimentos que ocorrem no curso de um processo, né? Então a gente viu aí tanto
uma apresentação dessa relação entre prova e verdade. Nós vimos como que a prova aparece nessa teoria dos jogos para a nossa primeira aula, depois essa relação instrumental que a prova tem com a verdade, né? A Marcela Mascarenhas, ela tratou de aspectos importantes da racionalidade da prova no júri, né? O Antônio falou sobre reconhecimento de pessoas, então os desafios epistêmicos que esse momento processual apresenta para nós. A Flávia falou dessa experiência, né, do Innocence Project como algo importante para a gente tratar dos erros judiciários, né, os erros que são cometidos e uma classe específica de erros, que a gente vai ver que existe mais de um erro, não é mesmo? Mas a Flávia falou sobre esse desafio de a gente tratar das condenações injustas, das condenações de inocentes. E trouxe essa experiência tão importante do Innocence Project e do Innocence Project Brasil. A gente viu que falta para nós números, dados empíricos sobre os erros judiciários no Brasil. Então, uma coisa que a gente precisa avançar nisso é na coleta desses dados. A gente precisa que a Defensoria, nesse sentido, seja parceira dessas pesquisas e de análise, de coleta de dados e posterior análise desses dados para que a gente possa fazer frente a esse problema das condenações injustas. Não adianta a gente ficar falando sobre os números dos Estados Unidos, né? Eu também dou aula para a magistratura, porque essa tarefa, esse objetivo de a gente tornar a prestação jurisdicional melhor, a gente tem que tentar atingir esse objetivo de todas as frentes. Então, evidente que aqui eu procurei trazer e formar para vocês uma perspectiva a partir da defesa, mas também um curso para a magistratura do Rio de Janeiro e agora para a magistratura do Maranhão, do TRF5, né? O objetivo é mostrar a prestação jurisdicional, a melhor prestação jurisdicional, o melhor resultado jurisdicional a partir de uma perspectiva também do julgador, né? E nesse sentido, nesse primeiro curso que eu desenvolvi para a Emerge no Rio de Janeiro, né, uma das perguntas ou dos questionamentos que a gente enfrentou por parte dos juízes era: a gente está errando, mas cadê esses números, então, de que você está falando? Cadê essa prova de que nós estamos errando? Onde está essa informação de que nós estamos errando na forma como nós fazemos o reconhecimento, de que nós estamos errando na hora que a gente está colhendo o depoimento, né, ouvindo as testemunhas? Onde que estão esses erros aí? Porque a senhora está afirmando e eu não estou vendo, né? Então, a gente precisa mostrar que esses erros, de fato, não moram na nossa cabeça e, para isso, a gente precisa de coleta de dados, tá? Então, fica aqui o meu pedido, né? Eu ia falar desesperado, mas é um pouco dramático, né? Para que a gente realmente produza dados sobre os erros judiciários. Em seguida, a gente teve aula com a Lilian Stein, que falou sobre o problema, o fenômeno das falsas memórias, né? De que modo nós podemos nos recordar de erros, nós podemos nos recordar de fatos sobre os quais não houve a ocorrência, né? De forma honesta a gente pode se recordar de fatos que não foram vividos, né? As perguntas, as formas como as perguntas são formuladas para a pessoa que precisa se lembrar de algo, podem sugestionar a memória, e isso é mais comum do que a gente imagina. Não faz parte de uma exceção, né, a forma como a memória se comporta, né, mas faz parte realmente de uma rotina da memória quando ela não é bem manuseada. A memória ela precisa ser manuseada de uma forma cuidadosa, né? A Lilian, eu me recordo disso, se eu não estiver falhando, né? Que naquele evento com o IBADPP sobre as provas testemunhais em foco, ela fez uma referência à memória como a cena de um crime. Quando um crime acontece, a gente isola aquela área para que as pessoas não pisem ali e não destruam as evidências de que aquilo aconteceu. E com a memória a gente deveria ter esse mesmo cuidado. A gente também precisa, de algum modo, tentar proteger a memória, porque a memória é o acesso que nós vamos precisar para chegar aos fatos pretéritos que estão sob discussão, né, no processo. Então,
também manusear a memória com cuidado é algo que a gente precisa aprender a fazer, né? E a forma como a gente entende aqui é mostrando aos defensores como proteger a memória de seus assistidos, né? Como proteger a memória das testemunhas, né? De que modo assim a gente pode pressionar a que o judiciário também e a que a acusação também o façam. Então, elevar os argumentos probatórios dos defensores é a nossa estratégia, né, de luta aqui, de embate, né, nos processos concretos para que essa jurisdição tenha a sua qualidade melhorada. E na última aula que eu assisti aqui, o Auri deu um show, né, sobre dissonância cognitiva, falamos sobre esses traços tão importantes que um processo de compromisso acusatório precisa apresentar, né? E a gente falou sobre determinadas mudanças pelas quais nós vamos passar a partir agora da promulgação da nova lei. Ficou então, para esse momento de fecho do curso, tratar sobre os estándares probatórios, né? Esse é o tema, então, de fecho. E os estándares, né? Por que neste momento? Porque o estándar probatório é uma das ferramentas que precisa estar presente no processo, ou a gente começou a falar sobre isso, né? Para que uma determinada decisão condenatória esteja justificada, né? Se não se supera um determinado estándar probatório, né? E aí a gente vai falar sobre as alternativas de estándar probatório, se não se supera esse grau de exigência, então, e se não se comprova que se supera esse grau de exigência, então aquela decisão condenatória não estaria justificada. Então, é um passo necessário a uma decisão judicial justificada. A gente vai falar então sobre ele. Vou fazer só mais um pequeno parêntese. Eu fico muito feliz, satisfeita, né, de a partir da epistemologia jurídica, a partir da filosofia do direito, né, poder mostrar o quão é importante, né, que a filosofia do direito se aplique. Porque, da forma como o ensino jurídico ele é trabalhado nas diversas universidades, né, ficam os filósofos do direito falando sobre questões que, na realidade, parece para nós que pouco importa, né? E a filosofia do direito ela pode ser mais que isso, e eu diria que ela deve ser mais que isso, né? A filosofia do direito ela deve oferecer ferramentas conceituais para que a prática jurídica seja melhor. E, nesse sentido, a epistemologia do direito é uma sub-área da filosofia do direito, é a sub-área da filosofia do direito que trabalha sobre o estudo do conhecimento, né? Então, o que significa conhecer algo? O que significa poder dizer ou justificar, eu conheço esse fato, eu conheço essa proposição fática, eu estou justificado a afirmar a verdade de um determinado fato, né? Então, essas são as questões que são importantes. A epistemologia tradicional, né? A gente vê um objeto, conhece esse objeto, e como eu posso justificar que eu conheço esse objeto, como eu posso justificar, afirmar a verdade de uma determinada proposição sobre o mundo, uma proposição fática, né? E a epistemologia jurídica, ela nada mais é do que um desdobramento jurídico no ambiente do direito, né? Uma especificidade, né, uma especificação, melhor dizendo, dessa epistemologia tradicional que cuida sobre o que é conhecer, né, para dentro do direito. O que é conhecer um fato relevante para o direito, né? Então, a epistemologia jurídica, ela não é só um palavrão ou uma expressão que coloca medo, né? As minhas amigas, muitas vezes elas falam assim, o que você faz mesmo? Porque é um nome tão pomposo, então eu achei interessante aqui diminuir essa distância, né, que talvez a própria expressão possa criar. Então, a epistemologia jurídica ela é algo que é muito importante dentro do processo, porque o juiz precisa justificar esses fatos sobre os quais ele vai
atribuir consequências jurídicas, né? Então, ele precisa justificar a decisão judicial dele a partir de fatos ocorridos. Ele precisa justificar o porquê que ele se convenceu, né? Ele acredita na ocorrência de determinado fato. Tá? Então, epistemologia jurídica é um problema de prova, porque a prova é a justificação da afirmação da verdade de algo. Né? Feita essa digressão, essa meia-culpa sobre o termo, né? Eu vou entrar no nosso tema. Bem, a decisão judicial, eu coloquei aqui como o item introdutório, falar um pouco sobre a justificação das decisões judiciais. E aí, é preciso dizer que, durante muito tempo, né, esse problema da argumentação sobre os fatos, ou seja, afirmar as melhores razões a respeito da ocorrência ou da verdade de um fato, né, isso que a gente chama de argumentação em matéria de fatos, ou epistemologia jurídica, direito probatório, tudo isso ficou resguardado a um problema menor na justificação de uma decisão judicial, né? E não é à toa que os principais autores se debruçaram sobre o problema da interpretação, o problema da indeterminação normativa, né? Então, Kelsen, Dworkin, quantos outros falaram então sobre o problema, né, da interpretação normativa, da indeterminação da norma, como descobrir o direito, o que é, né? Então, o problema dos fatos, a questão de fato, ou o problema dos fatos, ficou resignado a um lugar menor, a um lugar como se fosse um lugar simples de ser alcançado pelo juiz no momento da decisão judicial, né? Isso se refletiu até mesmo no estudo do direito nas faculdades. Não raras vezes, em aulas de processo penal, processo civil e processo penal, eu fazia perguntas, né? O professor dava a matéria e tal, e as minhas perguntas, lá naquela época, já eram problemas de prova. E isso era o que me era respondido pelos meus professores. Eles estavam falando sobre determinados tipos de ação e tal, assim, não, mas e se a parte fala tal coisa? E aí, ou se ela deixa de falar tal coisa? E aí meu professor falava assim, não, Janaína, peraí, isso é um problema de prova. E eu ficava assim, mas e aí? Mas como é que resolve isso? Né? E esse quase que, peraí, depois a gente trata disso, né? É justamente um reflexo desse lugar menor que a argumentação em matéria de fatos por muito tempo sofreu, né? O Larry Laudan, que é um epistemólogo e epistemólogo jurídico, né? Ele é formado não em epistemologia jurídica, mas aplicou todas as ferramentas dele ao contexto do direito. Logo hoje, eu acho que ele é até mais conhecido dentro do direito do que fora do direito. Se eu estiver falando uma besteira, é ruim, porque isso vai estar gravado, mas enfim. O Laudan, ele fala que por muito tempo a epistemologia jurídica foi um órfão ignorado pelo direito, né? Ou seja, os fatos foram deixados por muito tempo a um lugar menor, pequeno e sem importância. Como se a gente pudesse acessar fatos pretéritos com facilidade, né? E isso está nos autores também de processo, né? Assim, Carnelucci, Chiovenda, falam sempre da prova testemunhal que coloca o juiz diante dos fatos mesmos. Não, né? A prova testemunhal coloca o juiz diante de uma alegação de fato. Alguém está ali afirmando a ocorrência de um fato e pode ser, depois de tudo que a gente viu nesse curso, que essa afirmação, inclusive, seja equivocada. Seja equivocada porque falta com a verdade deliberadamente ou seja equivocada porque, né, é fruto de um erro honesto. Pois bem, então, para falar sobre fatos, a gente precisa assumir seriamente esse desafio de justificar todas as premissas, né, todas as premissas da decisão judicial. O juiz precisa olhar com seriedade para a construção da premissa normativa, e isso ele vai fazer através das teorias da interpretação jurídica, né?
seguir precedentes e tudo mais. Esse é o desafio da premissa normativa, ou a premissa maior do raciocínio judicial, mas, além disso, é condição necessária e juntas será suficiente, né? É condição necessária de também construir uma premissa menor do raciocínio judicial. E a construção dessa premissa menor do raciocínio judicial se dá através da argumentação probatória. O Brasil precisa caminhar para o estudo do direito probatório, né? Aqui no Brasil a gente não tem nas faculdades uma matéria de direito probatório, mas a gente precisa fazer isso, né? Então, a gente está institucionalmente, através de outras instituições, inclusive através da Defensoria Pública da Bahia, mostrando que isso é necessário, né? Então, essa construção da premissa menor é importante. E existem etapas para que a gente construa essa premissa menor, né? Para voltar a essas terminologias que eu coloquei no esquema, e que não fique nada pouco claro, quando eu falo de justificação da decisão judicial, nós desdobramos a decisão judicial em dois tipos de justificação. A justificação interna da decisão judicial é a coerência que se observa da conclusão ou da própria decisão, né? As premissas maior e menor que estão presentes nessa decisão, portanto, norma, fato e a conclusão a que o juiz chega, isso precisa apresentar uma determinada coerência, né? Precisa advir dessas premissas a decisão judicial a qual ele chegou. Então, isso é o que nós chamamos de justificação interna da decisão judicial. Mas, para além dessa justificação interna da decisão judicial, o Wróblewski, que é um autor importante do processo, né, e do direito comparado, ele fala sobre a necessidade de justificação externa da decisão judicial. E a justificação externa da decisão judicial se dá através da construção das premissas desse raciocínio. A justificação externa da premissa maior se dará através das teorias da interpretação jurídica, enquanto que a justificação externa da premissa menor se dará através, né, da epistemologia jurídica. Tá? Então, a decisão, finalmente, para que esteja justificada, ela precisa guardar tanto coerência quanto qualidade na construção das suas premissas. A decisão, ela precisa apresentar uma justificação interna e somada à justificação interna, e que a gente aprendeu essa justificação interna a partir de um outro nome. A gente aprendeu a justificação interna a partir do nome de silogismo jurídico, né? E ao silogismo jurídico a gente deve somar a própria qualidade das premissas, que é a justificação externa dessas premissas, tá? E para fazer isso, não tem como não passar, não tem como não enfrentar a discussão sobre a operacionalização, a aplicação de estándares probatórios, né? Atualmente, nós precisamos enfrentar a questão da suficiência probatória da hipótese que vai ocupar esse papel de premissa menor do raciocínio judicial. Mas o que significa estándar probatório, né? O que significa essa expressão que está tão na moda e que cada vez a gente escuta mais e se fala mais? Será que é proporcional será que a efetividade, a otimidade, né, deste instituto é proporcional ao seu uso retórico e discursivo nos processos? Será que, de fato, os estándares probatórios estão trazendo a promessa que eles estão fazendo, ou seja, as promessas que são feitas através do estándar probatório, né? Elas estão sendo cumpridas? Então a gente vai falar sobre essas promessas e, finalmente, no final da aula, vocês vão ver que essas promessas, em realidade, nos geram dívidas, ou geram dívidas aos estándares, porque eles não estão cumprindo o que eles deveriam cumprir, né? Para falar, então, sobre estándar probatório, eu vou dar um passinho atrás e vou falar sobre estándar, né? Então, o que é um estándar? Estándar é uma palavra que a gente escolheu não aportuguesar, né? Na epistemologia
continental. Então, na Itália, na Espanha, a gente simplesmente passou a usar standards ou estándares, né? Na Itália, standards, e na Espanha, standards, e não se trocou de palavra para isso, e no Brasil a gente também não trocou de palavra, né? A gente manteve isso. Mas o que significa, né, aplicar um standard? Qual é a definição de standard? Para entender melhor, eu trouxe um par, né, uma dicotomia. É bom a gente partir desses tipos ideais ou conceitos, né, que fazem aí uma oposição, né? Standard por um lado, regra por outro. O que é uma regra? Isso é mais próximo de nós, né? As regras, elas trazem uma hipótese de incidência, né? Uma hipótese de aplicação, em que se descreve uma determinada conduta e, quando se preenche essa determinada conduta, aplica-se uma regra. Então, inclusive, nesse artigo que eu escrevi, está nessa revista aqui, esse número, esqueci agora, 156 da revista CRIM. Que bom. Chegou meu exemplar do autor, chegou anteontem, tá? Por isso que eu estou toda boa com ele, mas enfim. Falei para o Yuri, falei, olha, que bom, né? Um ano depois chegou. Então, nesse artigo que eu escrevi com o Antônio, eu usei um exemplo de regra de trânsito até, né? Então, a regra de trânsito é algo que nos traz essa simplicidade da hipótese de incidência a ser preenchida por uma determinada conduta, né? Então, dirigir acima de 80 km, está proibido dirigir acima de 80 km por hora. Então, a gente sabe que a partir de 81 vai se aplicar ali aquela multa de trânsito, né? Houve ali uma infração. Agora, e qual é o propósito dessa regra? Essa regra ela vem refletir uma preocupação com a segurança das pessoas, correto? Então a gente estabelece ali um limite justamente para proteger as pessoas de um trânsito que seja perigoso, né? De uma velocidade que traga risco à circulação das pessoas, né? na sociedade. A depender, inclusive, das áreas urbanas, esse limite pode ser, inclusive, menor, né? Então, o propósito subjacente é a proteção, né, das pessoas, segurança das pessoas. Agora, a gente pode perseguir a realização desse propósito subjacente através de regras e através de estándares, porque eu também posso dizer, dirija prudentemente. A questão a gente protege melhor, a gente chega ao nosso objetivo, alcança o propósito subjacente à regra, a regra de trânsito. Deste modo, ou seja, através de uma regra ou através de um estándar que se diga, que afirme aos outros, né, dirija prudentemente. Dirigir prudentemente pode ser diferente para cada sujeito, né? E aí, para desenvolver mais o exemplo, eu, inclusive, trouxe a possibilidade de que houvesse, porque os pilotos de Fórmula 1 moram em cidades. Então, imagina um piloto de Fórmula 1, ele pode entender que ele está dirigindo prudentemente, inclusive a gente até pode concordar que ele tem muito mais habilidade do que nós de dirigir em velocidades superiores a nós pobres mortais, não é? Então, do ponto de vista do aplicador da regra, o policial, ele pode achar que um piloto de Fórmula 1, depois que ele parou a pessoa, né, falou, olha, você não está dirigindo prudentemente, você está andando muito rápido, mais rápido do que a média. E aí ele pega a identidade do sujeito e fala, olha, você é o... Bom, lembrei do Schumacher, né, gente? Tadinho. Mas enfim... Você é um Senna, na época que o Senna ainda estava vivo, né? Ele falou, pois desculpa, eu sei que eu estava correndo um pouco mais para a média das pessoas, mas eu estou acostumado, não aconteceu nada, ele não vai voltar a se repetir. Tipo, repara, dirija prudentemente, abre, né, espaço para uma argumentação a respeito do que é dirigir prudentemente. Enquanto que uma regra que diga está proibido dirigir acima de 80 km por hora,
ela tem a sua hipótese de incidência colocada fora de discussão para o aplicador daquela regra, né? Então, essas são as vantagens. Disso surgem vantagens e desvantagens. A vantagem da regra é que ela, a longo prazo, né, no cômputo total dos casos, se a gente pudesse ver a vida de uma regra, ela traz mais resultados positivos do que negativos. No cômputo total, né, de casos, a aplicação dessa regra vai ser mais justa do que injusta, porque para a maior parte de nós, né, dirigir acima de 80 km por hora, né, coloca em risco a vida das pessoas, né? Então pode ser que, se a gente entende nesse cenário, existem aí pilotos de Fórmula 1, esses pilotos de Fórmula 1 terão a sua autonomia, né, mais restrita, mesmo que eles não estejam colocando em risco a vida das pessoas, né? Então, há algumas áreas de aplicação que a regra traz injustiças aos casos concretos, né? Mas no cômputo total a regra produz resultados positivos. Então a regra traz resultados positivos a longo prazo e ela traz uma estabilidade, uma segurança jurídica a respeito do que pode e do que não pode ser feito. Vantagens e desvantagens da regra. Vantagens e desvantagens de standards. O standard, ele traz uma instabilidade, por quê? Porque o standard, ele tem discricionariedade na aplicação. Então, vai depender da forma como os termos que foram usados na formulação do standard, né, sejam interpretados pelo aplicador. Então, existe essa desvantagem, que é uma instabilidade. Somada a essa desvantagem, existe a vantagem do standard. E qual é a vantagem do standard? O standard, ele promove justiça nos casos individuais. Então, no cômputo total da vida de um standard, se ele for bem aplicado, ele vai trazer justiça no caso concreto. São apostas de determinação de fatos, são apostas de, regra e standard, são apostas, né, institucionais, de se chegar ao melhor resultado, distintas, são apostas distintas. A regra, ela quer justamente abreviar os espaços de discricionariedade na aplicação. Quero chegar ao resultado sem depender da discricionariedade na aplicação. Em cada caso concreto, eu não quero que haja discricionariedade. Eu perco com a discricionariedade, logo, regra. O standard, quando a gente usa standard, nós entendemos que a discricionariedade é algo positivo, é algo importante. A discricionariedade, ela não pode ser abreviada em determinados contextos. E aí a gente usa standard. Então são duas apostas distintas para promover resultados que entendemos serem positivos nos ordenamentos jurídicos, né? Pois bem, a gente agora adentra ao standard probatório ou ao contexto de aplicação de standards em matéria de prova. O standard de prova, ele chega ao contexto jurídico justamente como um antídoto a um tipo de irracionalidade, tá? E o tipo de irracionalidade que o standard está a fazer frente é a irracionalidade do julgador. É a irracionalidade promovida pela convicção do julgador, pelo convencimento do julgador de que determinados fatos ocorreram, né? Mas eu vou contar uma história para a gente chegar até esse momento em que o standard se coloca como uma alternativa, né, o antídoto à irracionalidade do processo. Falando sobre sistemas, modelos ou sistemas de determinação dos fatos, a gente pode se lembrar
que houve época em que os fatos eram determinados a partir de uma estratégia de tarifa, né? É o sistema que a gente conhece como sistema da prova legal. Então, houve um tempo, né, em que a determinação de fatos individuais, ou seja, João matou José, por exemplo, né, era feita através de cumprir uma tabela, de cumprir uma tarifa previamente estabelecida pelo legislador a respeito do rendimento de cada meio de prova no caso concreto. Teve confissão? Acabou. Tem duas testemunhas afirmando de um lado e só uma do outro? Acabou também. Ah, tem dois homens e uma mulher? Acabou também, né? Ah, tem dois policiais e tem... Acabou. Ó, repara como a gente, né? A gente ainda tem que falar sobre prova legal hoje em dia, porque nós temos resquícios de prova legal irracional até hoje, né? Mas houve momento em que a preponderância ou o próprio sistema era um sistema de prova tarifada, não era uma exceção, mas era um sistema. A aposta sistemática de determinação dos fatos era através da prova legal, né? Então, o legislador previamente estabelecia o rendimento de cada meio de prova, de modo que o juiz só precisasse aplicar aquela tarifa ao caso concreto. Existe irracionalidade nesse modelo? Certamente, porque a confissão, alegar a existência de um fato, ou dizer que eu realizei um fato, não faz dessa alegação verdadeira, necessariamente. Eu posso ter confessado algo, afirmado a realização de um determinado fato típico por outros estímulos que não sejam, né, contribuir com a verdade dos fatos. Pode ser que eu diga que eu cometi um determinado fato porque eu fui torturado, né? E se eu fui torturado, enquanto eu estou sendo torturada, a única coisa que eu quero é acabar com o meu sofrimento. É um estímulo muito forte para que a gente, então, afirme a prática de determinados atos. Elevar a confissão como a rainha das provas, né, não é outra coisa do que assumir um sistema de provas irracional, um sistema de provas que distancia a verdade processual da realidade objetiva, né? Então, o que vai ser tido como verdade dentro do processo, nesse sistema de prova legal, era algo absolutamente indiferente e insensível à realidade objetiva. O sistema da prova legal, ele é irracional porque ele produz equivalências entre fatos de forma artificial. Confessar e realizar um fato não tem nenhuma realidade, um dado empírico que nos diga que na maior parte das vezes isso está certo, né? E também não tem nenhum dado empírico que diga que quando duas testemunhas afirmam algo e do outro lado apenas uma testemunha, é sinal que as duas estão contando a verdade, né? Enquanto que a outra está faltando com a verdade. Para ficar em dois exemplos, mas enfim, ainda tem, né, a hierarquização de todos os meios de prova que o sistema da prova legal também apresentava de forma forte, né? Então, o sistema da prova legal, ele reflete um tipo de irracionalidade, e é a irracionalidade legislativa. A irracionalidade promovida pelo legislador na correlação de fatos, né? Em produzir correlação entre fatos que não se experimenta na realidade objetiva. Nós passamos por esse momento. O antídoto a essa irracionalidade legislativa foi encontrado, né, foi apresentado como antídoto a essa irracionalidade legislativa, o sistema da livre convicção se apresenta, né? O sistema da livre convicção do juiz se apresenta como um antídoto a esse pré-estabelecimento dos fatos pelo legislador. Então, olha, não é o legislador que cria regras gerais e abstratas que pode dizer o que aconteceu em cada caso individual. Nós precisamos conceder liberdade de convicção ao juiz, porque é ele que está ali vendo as provas serem realizadas.
autorizadas. Então, o juiz, a partir do seu exercício intelectual, das suas faculdades intelectuais e cognitivas, é a melhor pessoa, né, o melhor sujeito para determinar a ocorrência de fato. Faz sentido. Faz sentido. O problema é que esse primeiro momento da livre convicção, né, ou do sistema da livre convicção, ele foi deturpado, né, a um sistema de livre convicção, do livre convencimento judicial, como livre de qualquer regra, e não apenas livre das regras jurídicas que pré-estabelecessem equivalência entre fatos, né? Então, a livre convicção, ela se apresenta como antídoto à prova legal e, na realidade, ela passa a funcionar como a entrada à irracionalidade total. Porque o juiz aí, ele passa a se sentir livre para descumprir regras da lógica, né? Ele passa a se sentir autorizado a dizer: mas eu estou convencido, eu escutei a testemunha e eu estou convencido. Inclusive, em algum momento, né, convencido queria dizer: não preciso motivar. Não preciso motivar, porque por que eu vou motivar? Se eu sou livre para determinar fatos a partir do meu convencimento, estou motivado. Eu estou dizendo que eu cheguei, a prova está dentro da minha cabeça, né? Então, a gente passou por momentos extremos, momentos de extremo, momentos de irracionalidade radical, irracionalidade da atividade legislativa representada pelo modelo da prova legal e irracionalidade judicial representada pelo modelo da livre convicção, entendida como uma convicção livre de qualquer regra lógica. Não apenas livre das provas legais, mas livre de qualquer regra lógica, regras da lógica, né? Livres para desrespeitarem, para inobservarem, para serem indiferentes à lógica. E aí a gente chega a esse momento em que estados democráticos de direito não permitem mais que os juízes deixem de motivar as suas decisões, que os juízes deixem de oferecer as melhores razões em favor daquela decisão judicial, que muda o curso, o rumo da vida das pessoas. Então, neste momento em que a jurisdição se compromissa, né, se coloca como uma ferramenta do Estado Democrático de Direito, a gente passa a entender que a livre convicção não pode ser uma porta aberta para a arbitrariedade, uma porta aberta para os caprichos não são caprichos jurisdicionais, né? O capricho das pessoas que estão desempenhando a função jurisdicional, sob a escusa de desempenharem a jurisdição, em realidade estão dando curso aos seus caprichos pessoais. É preciso motivar. Aí é que entra o estándar. O estándar de prova, ele entra nesta promessa de trazer controlabilidade à decisão que vai ser tomada a partir do livre convencimento. Livre convencimento motivado, chegado através de uma valoração das provas, racional, uma valoração racional das provas, e na medida em que essas provas elas são valoradas racionalmente, vai ser preciso dar explicações, né, a respeito de que traços dessa atividade probatória produzida e valorada, né, autorizam dizer essa hipótese está suficientemente provada, né? Então, o estándar de prova, ele traz para nós, né, determinados indicadores sobre quando é possível afirmar que uma hipótese fática foi suficientemente confirmada, tá? Sem entrar ainda no estándar de prova penal, eu vou fazer referência aos momentos probatórios,
Porque existe um momento de aplicação de um estándar de prova. Vou fazer uma observação, um esclarecimento. Enquanto eu estou falando de estándar de prova, eu estou falando de um tipo de estándar específico, depois eu vou falar sobre outros, tá? Mas agora eu queria que a gente guardasse o nosso... Gostaria de desambiguar minha fala, né? Gostaria de esclarecer que eu estou me referindo ao estándar de prova para condenar. Então, para a decisão final, tá? Evidente que num processo judicial tem estándar no início, tem estándar no meio e vai ter estándar no final também. A gente vai falar isso mais para frente, porque o que mais nos preocupa, né, é que o que vai ser suficiente para colocar alguém atrás das grades, né? Então, estou falando aqui, quando eu estou falando de estándar probatório, estou falando de estándar para condenar, para que a hipótese condenatória seja justificada como verdadeira, tá? Falar sobre o estándar probatório requer que a gente localize em que momento o estándar probatório, né, ele atua. E aí eu vou fazer referência a algo que já esteve presente na aula do Vitor, de Paula Ramos, mas eu vou recuperar isso aqui, afinal de contas isso foi ano passado. Vitor certamente falou sobre os momentos probatórios, falou então sobre um primeiro momento probatório, que é o momento da conformação do conjunto de elementos probatórios, né? Então há ali, nesse primeiro momento, a produção das provas, né? E o juízo de relevância, por um lado, e o juízo de admissibilidade, por outro. Pode ser que provas que trazem fatos muito relevantes, né? Ou seja, passam pelo primeiro juízo, o juízo de relevância, podem cair, podem não passar, podem não superar o juízo de admissibilidade, porque o juízo de admissibilidade implica um exame sobre a legalidade daquela prova, sobre a licitude. Então, uma prova de fato juridicamente relevante pode cair porque foi uma prova ilícita, uma interceptação não autorizada, né? Uma busca e apreensão, fishing expedition, jeito de entrada. Então, pode ser que haja uma extração, né, de determinados elementos probatórios dessa primeira fase porque falta o filtro da admissibilidade, que não responde ou não supera, né, determinadas características que precisam estar preenchidas pelo filtro da admissibilidade, tá? Mas esse primeiro momento é um momento muito importante, é um momento, portanto, que a gente vai fechar a questão sobre que provas vão ser produzidas, né, ou produzidas, que provas podem ser admitidas num conjunto. Então, é um momento em que vai fechar ali quais são as provas a partir das quais o juiz finalmente vai decidir. Então, esse primeiro momento conforma o conjunto. Ele determina ali a moldura contextual a qual o juiz vai estar adscrito para decidir a ocorrência da hipótese fática em discussão. Tá? Então, o primeiro momento é um momento muito importante. O segundo momento é realizado, né, essa conformação do conjunto probatório. O segundo momento é o momento da valoração. O momento da valoração requer, e vocês viram isso, uma análise, né, uma valoração atômica de cada prova, né? Então, a cada prova ela precisa ser examinada individualmente, e além desse exame, dessa valoração individual, é preciso somar uma valoração global, né, daquele elemento de prova, aí, junto com os outros elementos de prova, e de que modo a hipótese fática em questão, né, é corroborada ou não pelas provas que foram produzidas. Né? Reparem que cada uma dessas fases sobre as quais eu já falei, traz para nós um resultado parcial para o processo, um resultado probatório parcial. O resultado probatório da primeira fase é o conjunto de elementos do juízo. Está feito a partir do emprego do juízo de relevância, juízo de admissibilidade, produziu as provas, juízo de relevância e juízo de admissibilidade. Então, entrega para a gente o conjunto. O segundo momento, entrega para nós a hipótese mais provável.
Por quê? Porque eu vou cotejar as provas produzidas com as hipóteses que estão sob discussão. A hipótese da acusação e a hipótese da defesa a partir das provas que foram produzidas na primeira fase, né? E que vão ser, então, nesta segunda fase, valoradas. Então, o resultado parcial probatório desse segundo momento entrega para nós a hipótese mais provável. Pergunto a vocês, no processo penal, a hipótese mais provável sempre ganha? Não. Ou se sempre ganha, não deveria ser assim. Por quê? Porque nós temos no processo penal determinados compromissos pré-estabelecidos pelo legislador constituinte, né, e que devem restringir a atividade, devem produzir determinadas especificidades, né, determinados detalhes que podem não ser vistos em outras jurisdições, mas que na jurisdição penal precisa estar presente. Então, para falar sobre provas, e especificamente prova no processo penal, mas não só, a gente vai ver, eu vou voltar um pouquinho atrás em algum momento e vou falar sobre provas em geral, né? A gente ainda tem que somar um terceiro momento probatório. O terceiro momento probatório, então, conformação dos elementos do conjunto, valoração, e há um terceiro momento. O terceiro momento é o que nós chamamos de decisão sobre os fatos. O terceiro momento é o momento em que o juiz vai nos apresentar, vai apresentar os jurisdicionados, vai apresentar ao processo as partes, né? Diretamente às partes e indiretamente a todos os interessados na prestação jurisdicional, vai apresentar a hipótese fática que ocupará o lugar de premissa menor do seu raciocínio judicial. Então, voltando lá para o início da nossa aula, ele vai mostrar uma das premissas de que depende a justificação geral da sua decisão judicial. O raciocínio probatório, a epistemologia jurídica, oferece uma das premissas. E essa premissa oferecida, ela surge, né, como resultado da última fase probatória, a fase de decisão sobre os fatos. Na fase de decisão sobre os fatos, o juiz vai aplicar o estándar de prova. É nessa fase que ele vai dizer, olha, pode ser que a hipótese que me pareceu, por conta das provas que eu valorei racionalmente, eu estou aqui descrevendo como as coisas deveriam ser, tá? Por conta das provas que eu valorei racionalmente, pode ser que essa hipótese fática resultante da valoração, segundo momento, não supere a suficiência exigida, pré-estabelecida por um determinado sistema jurídico, né? O estándar de prova, o quão mais exigente ele for, maior distância ele vai promover entre a fase 2, o resultado da fase 2 e o resultado da fase 3. Se eu aplico um estándar de prova mais exigente do que a hipótese que é mais provável, eu vou dizer o seguinte, nessa terceira fase eu vou dizer, pode ser mais provável, mas não superou a minha exigência, porque a minha exigência é maior. Então, a decisão sobre os fatos, esse terceiro momento, ele pode nos trazer mais distância entre o que foi valorado, né, e o que finalmente vai ser decidido como verdadeiro, né? É esse terceiro momento, então, né, gostaria de esclarecer que o estándar de prova ele é aplicado, esse estándar da decisão final sobre os fatos, né, nesse momento, tá? Pode ser, então, que o que é provavelmente verdadeiro seja tido como juridicamente falso em razão de um estándar não superado, tá? Então, esses são os resultados, esse é o esclarecimento necessário sobre os momentos probatórios. Agora vamos falar sobre esse
esses distintos estándares e o que eles refletem, os distintos estándares probatórios. Para falar sobre isso, eu vou fazer uma referência expressa ao modelo, né, de ordenamento jurídico, ao modelo estadunidense, que foi o modelo que deu origem a essa discussão sobre distintos graus de suficiência de prova, distintos graus de exigência a serem superadas por hipóteses fáticas, a depender do contexto jurisdicional em que ela esteja sendo discutida, né? A suficiência da prova, ou seja, dizer que uma determinada hipótese fática ela é verdadeira no contexto jurisdicional civil, né, vem responder outros problemas distintos, né, outras eleições, escolhas distintas às escolhas do processo penal. Vou apresentar 3 estándares para vocês, que são os mais famosos, né, os estándares de decisão final, que vocês já devem ter escutado, porque retoricamente eles não saem mais da boca dos juízes, né? A probabilidade prevalecente, né, o preponderant evidence, a prova clara e convincente, ou clear and convincing evidence, e o além de toda dúvida razoável, ou beyond any reasonable doubt, né? Esses 3 estándares, eles vêm refletir distintos compromissos ou distintas preocupações a respeito dos erros que se quer evitar, né? Então, quando a gente fala de probabilidade prevalecente, e assim, faz parte, eu acho, de uma explicação, como metáfora, como recurso de explicação, é interessante falar de números ou usar probabilidades matemáticas. Mas esse recurso para a explicação, para que fique mais claro para as pessoas, a diferença de um estándar para outro não pode se confundir, né, com uma exigência de que os juízes ou de que nós tenhamos que mostrar que uma hipótese ela tem 95% de probabilidade, enquanto que a outra só tem 70% de probabilidade, porque os fatos, eles não acontecem, né, com uma etiqueta, cada um na sua testa. Os fatos não têm testa e os fatos não têm etiquetas nas testas, né, para dizer, olha, a gente tem aqui um fato com 70% de chance, né? Isso é uma discussão dentro da epistemologia. A gente tem o que a gente chama de probabilismo matemático, a gente tem correntes do bayesianismo dentro da epistemologia, só que ainda há muito óbice, né, de se pensar na aplicação direta desse tipo de raciocínio matemático para a determinação dos fatos num contexto judicial, tá? Então, a nossa aposta dentro da epistemologia não é por uma adoção de um modelo de probabilidade matemática, mas de um modelo de probabilidade indutiva, né, em que a gente vai mostrar, através de argumentos da lógica informal, do porquê que uma determinada hipótese é mais provável do que outra. Mas esses argumentos, eles não vão ser matemáticos, tá? Agora, eu vou fazer um parêntese, porque quando se explica estándares de prova, sempre se recorre a números. E isso, inclusive, para mim, é um sintoma, né, que é um sinal, né, bastante desabonador, né, para os estándares de prova. Quer dizer, os números não servem no final das contas, mas para explicar a gente vai usar um pouco dos números, tá? E aqui eu estou descrevendo a forma como, argumentativamente, os estándares eles são ensinados. Eu não estou criando uma explicação diferente, eu estou repassando para vocês a explicação que geralmente se dá a respeito dos distintos estándares de prova. Então, para ficar claro para as pessoas o que significa a probabilidade prevalecente, geralmente faz-se referência a 50% mais 1. Então, uma hipótese ela satisfaz o estándar da probabilidade prevalecente quando ela é provavelmente verdadeira em 50% mais 1. Ela é mais provável do que as outras hipóteses. Simplesmente isso. Esse estándar ele é muito comum,
né, nas jurisdições civis nos Estados Unidos. E por quê? Porque geralmente o que a gente entende é que a improcedência de um pedido devido e a procedência de um pedido indevido são dois resultados errôneos, mas que são equanimemente ruins, né? Eu dar a procedência de um pedido que eu não deveria dar, ou eu negar a procedência de um pedido a qual eu deveria dar, são decisões errôneas, né, mas errôneas na mesma medida. Eu estou tratando de pecúnia nos casos, né? Não há aí um caráter penal ou penalizador dessas decisões. O juiz erra, mas erra numa medida diferente de quando ele erra, por exemplo, no processo de sucessão. Processo ainda na jurisdição civil, mas que pode trazer consequências gravosas com caráter penal, né? Por exemplo, eu faço algo contra o meu genitor, ou fica provado no processo para o juiz de que eu fiz algo contrário à pessoa da qual eu vou herdar, e eu perco os meus direitos sucessórios a partir desse fato que foi considerado verdadeiro dentro do processo, né? Esse fato, ou essa proposição fática que foi considerada verdadeira dentro do processo, né, vai me trazer consequências entendidas pela sociedade como consequências mais sérias, mais gravosas do que simplesmente a improcedência do pedido que eu fiz, né? Do que simplesmente eu perder a indenização a qual eu tinha direito. Não, é muito pior do que isso, eu estou sendo penalizada, né? E nesse sentido, o que se entende é que esta hipótese fática, porque a consequência dela, ainda que seja num processo civil, como esta consequência jurídica tem caráter penalizador, né, tem caráter de castigo, então o estándar de prova precisa ser mais exigente para que essa hipótese seja considerada verdadeira. Nesses casos em que a hipótese tem consequência mais gravosa, entende-se que o estándar é o da prova clara e convincente. E aí, para o estándar da prova clara e convincente, usa-se a probabilidade matemática de acima de 75%. Portanto, uma hipótese, ela precisa superar a probabilidade de 75% de ser verdadeira para que ela seja, então, tida como verdadeira nesses processos. Tá? E, finalmente, a gente está diante do além de toda dúvida razoável, carinhosamente apelidado por Bard. O Bard, ele é entendido como, tradicionalmente, né, gente, como o estándar mais exigente. Ele é mais exigente do que a probabilidade prevalecente, ele é mais exigente do que a prova clara e convincente, né? E ele existe, ele deve ser operacionalizado em situações cujos erros de uma classe sejam muito piores, sejam muito mais gravosos do que os erros de outra classe, né? Então, no processo penal, a gente tem duas decisões corretas e duas decisões que refletem erros, né? Para falar sobre erro material, né? Ou acerto material. Quando eu condeno quem merece e quando eu absolvo quem merece, acertos, né? E quando eu condeno quem não merece, eu condeno um inocente, ou quando eu absolvo um culpado, né? Eu tenho outras classes de erros, né? Então, duas classes de erros, duas classes de acertos. A questão é que no processo penal não é que nem no processo civil, ou na maior parte dos processos civis, né, das ações que chegam à jurisdição civil. No processo penal, o que a gente entende é que é muito pior condenar inocentes do que absolver culpados. E justamente esse nosso juízo de valor a respeito de a manifesta assimetria, né, melhor dizendo, estou me faltando a palavra muito enquanto isso acontece, mas essa
essa manifesta negatividade, agora me perdi, assim, não está me vendo a palavra, mas um dos erros, né, a condenação de inocentes é manifestamente pior do que a absolução de culpados. E para refletir essa assimetria, né, a gente precisa de um estándar capaz, né, de refletir, de trazer no processo civil essas preferências morais, políticas e morais tomadas, né, como ponto de partida para a formulação de um estándar. Então, reparem que o estándar de prova, um estándar probatório, ele reflete preferências morais. O estándar probatório, morais, políticas, convencionadas dentro de um Estado, convencionadas pelo direito. Não são preferências morais íntimas, são preferências morais institucionalizadas, né? Quando a gente tem na nossa Constituição Federal a presunção de inocência, por exemplo, a gente traz aí algo que precisa estar refletido no nosso estándar de prova penal, né? E aí entra mais um esclarecimento. A epistemologia jurídica ela tem duas grandes tarefas, né? Analisar dois objetivos que os ordenamentos jurídicos tomam como importantes. Um primeiro objetivo é a redução no cômputo de erros total. No cômputo total de erros, ou seja, a absolvição de culpados e a condenação de inocentes, né? Existe uma preocupação em a gente afinar a atividade probatória, a produção das provas e a valoração das provas, para que a gente reduza todos os erros, para que a gente só tenha, ou a maior parte das nossas decisões sejam acertadas, né? Então, a gente tem um compromisso com oferecer ferramentas, né, para redução de erros, redução do cômputo total de erros. Desculpa. E para isso a gente vai ver, então, como valorar provas. Repara que no momento 2, a gente está preocupado em chegar à hipótese mais provável, né? E para chegar à hipótese mais provável, eu preciso ter mecanismos de produção de provas afinados, né? E a valoração das provas precisa ser feita de modo racional. Esses dois momentos estão comprometidos com a redução dos erros, no cômputo total de erros, né? O terceiro momento está comprometido com um outro objetivo, que também é caro, né, à prestação jurisdicional, e que é caro aos nossos desenhos, ao desenho institucional dos nossos ordenamentos jurídicos concretos, né? Esse terceiro momento é um momento de distribuição de erros. Redução de erros é algo que a gente vai falar quando a gente está preocupado no cômputo total dos erros que a gente quer evitar. Então, eu quero evitar todos os erros. Só que no processo penal, no processo penal, a gente está mais preocupado com um tipo de erro do que com outro, né? E aí, é por isso que o estándar de prova ele precisa refletir essa assimetria de preferência que a gente tem. Então, o estándar de prova do além de toda dúvida razoável, ele quer tornar mais difícil a condenação de inocentes. E como que a gente faz isso? Só tem uma forma. A gente só pode dificultar a condenação de inocentes quando a gente dificulta as condenações em geral. Passa por, né? É uma medida necessária para a gente chegar ao nosso resultado final, né? Eu não quero condenar inocentes, eu vou ter que calibrar, né, o meu sistema jurídico para tornar as condenações em geral mais difíceis. Não vai ter jeito, né? Então, o que eu estou dizendo é, olha, a redução de erros é importante, mas pode ser que para distribuir erros de forma assimétrica, eu esteja promovendo, sim, os outros erros que eu acho menos piores, né? Então, de uma certa forma, o BARD desfaz o que as outras fases tinham feito, tá? Né? Se a gente olha, as outras fases estavam preocupadas com reduzir o cômputo total de erros. Então, se a gente fosse entregar o resultado da valoração da prova, a probabilidade prevalecente distribuiria mais ou menos igual, né? O que o BARD faz? Fala, olha,
BART reflete a nossa preocupação com uma classe de erros, né? Então, quando a gente diz que a condenação de inocentes ela precisa ser mais evitada do que a absolução de culpados, eu vou recalibrar os resultados para que a condenação de inocentes seja menos frequente. Só tem uma forma de fazer isso. Isso seria um standard maior. Isso. Né? Essa ideia de evitar condenações de inocentes e dirimir erros é um standard maior. Isso. É porque eu estou tentando acompanhar a coisa, li o artigo, acho que é fabuloso, produção sua com o Tony, mas é interessante quando a gente joga números, eu acho que intuitivamente eu volto a me aproximar da prova. O ponto que eu estava até comentando com o Ícaro. Quando você começou a tratar da distinção regra e norma, regra e estándar, eu me remeti à distinção regra e norma. Né? A ideia de Alex e princípio também. Então, a distinção me pareceu assim, que seriam faces de uma mesma moeda, sendo que a prova tarifária medieval, ela era vinculada a uma regra, que era 2 testemunhas, 2 mais 2, 4, tá fora, 3, enfim. E agora a gente está fazendo do mesmo critério, que é vinculado, não agora à regra, mas agora a uma norma, ao standard, que aí você consegue tentar evitar o erro, porque você está vinculando à verdade, é um eficientismo. Eu queria saber assim, até que medida a gente se afasta de fato ao decisionismo nesse Agora, caso? a gente vai... Obrigada, Adriano. Um spoiler no final, né? Precisar fazer. Eu não acho que o Standard cumpra essa promessa dele, né? Eu não vou me desdizer, porque no artigo que eu escrevi a gente fala como na realidade os standards, e principalmente o BARD, né? A gente critica o BARD, o além de toda dúvida razoável, como o além de toda dúvida afine esse significado do além de toda dúvida razoável, ou a melhor estratégia, em realidade, não seria abandonar referências psicológicas que ele faz a um estado mental que deve ser alcançado pelo juiz, e a gente partir para a standard de prova cuja formulação seja, até mesmo a formulação, seja mais objetiva, né? E aí, será que, chegando a essas formulações mais objetivas, eu falei dessa nossa, da presunção de inocência, que na maior parte das cartas constitucionais está presente, né? Há quem diga, eu acho também, né, que do ponto de vista teórico, a presunção de inocência é compatível com todos os estándares de prova, não apenas com uma além de toda dúvida razoável. Porque diz que, olha, na hipótese de dúvida, essa dúvida deve aproveitar ao réu, né? Agora, não está me dizendo quanta dúvida. Então, pode ser que a dúvida seja só da probabilidade prevalecente, ou que eu esteja dizendo, olha, tem que ser mais elevado ainda. Então, a presunção de inocência, em princípio, ela é compatível com todos os estándares. Agora, sendo compatível com todos os estándares e querendo dar mais peso, mais robustez, mais força à presunção de inocência, a presunção de inocência com um estándar de prova mais elevado. Esse estándar de prova, ele deve ser o BARD? E aí eu tenho claras dúvidas, né, sobre o estándar de prova, quanto é importante falar sobre protocolos para a produção das provas. Então, o reconhecimento de pessoas precisa ser realizado em todas as delegacias e pelo juízo a partir de determinados protocolos. A prova testemunhal precisa ser realizada em todas as delegacias, né? Assim, eu sei que são elementos informacionais, mas mesmo esses elementos informacionais, eles não podem ser colhidos de qualquer forma. Porque, a colher de qualquer forma, a memória será contaminada no âmbito investigatório e pré-processual e não vai adiantar dizer, não, mas a gente arruma no processo. Quando a audiência aconteceu, o juiz faz a pergunta do jeito que tem que fazer. Não vai adiantar. A não ser que a gente se resigne a um resultado meramente formal, que a forma é importante, sim. Mas, se a gente pode ajustar forma para produzir os resultados do ponto de vista material mais justos, como não fazê-lo? O direito precisa se voltar às outras áreas de conhecimento para isso.
Falei muito, aluno perguntou. Não, mas é justamente essa questão dos protocolos de condução de prova. Porque a partir da, ou seja, levando em consideração a ausência de protocolos e a ausência de um reconhecimento dos limites do que uma determinada prova pode demonstrar, né? Ou seja, como isso não se discute no processo. E na realidade da vida prática, isso efetivamente não se analisa, o juiz se sente autorizado a declarar o que ele pensa. Então, por exemplo, recentemente nos debatemos em um caso onde só existia uma prova pericial no processo. Só que aquela prova pericial, ela tem suas limitações, obviamente. Ela é apenas a indicação de um resultado probabilístico que pode ter acontecido. Nenhum outro elemento de coligação conduzia àquela versão delineada pelo perito. É uma probabilidade abstrata, não é a ocorrência do fato concreto. Precisa fazer esse link ainda, né? Exatamente, mas o juiz se sente convencido. Não, para mim, isso basta, esta prova está no processo, portanto o fato se deu e portanto eu condeno. Né? Então, assim, como não há essa discussão e esse esclarecimento técnico do que uma prova é capaz de demonstrar, do que ela é capaz de significar e, portanto, de que modo ela estaria linkada a um determinado estándar, né? Então o juiz se sente à vontade. E não há nenhuma possibilidade de controle pelos tribunais superiores, porque os tribunais superiores não discutem prova. Então é muito complexo, na verdade, assim, a gente falar só do estándar simplesmente porque a gente não está discutindo sequer o que uma prova é capaz de demonstrar. Que limites ela tem dentro de determinado processo. E isso ainda que seja feita com protocolos, isso. Ainda que as provas sejam produzidas com protocolos, e esse é o momento, ela tem um limite. Ela tem um limite. Ela tem um limite, mas assim. Causalidade, né? Quando a gente prova causa e efeito de determinado. Uma coisa é a gente provar, né? O Taruf tem um artigo muito interessante sobre o valor dos dados estatísticos. Os dados estatísticos que correlacionam fatos A e fatos B são importantes, por exemplo, no processo que se esteja determinando a ocorrência de B. Ou seja, depende para a resolução daquele processo determinar se B ocorreu ou não. Então, claro que se a gente tem um dado, né, que mostra, na maior parte das vezes, quando A ocorre, a ocorrência de B se segue, né? Esse tipo de dado é relevante. Mas esse tipo de dado é suficiente para provar, no caso concreto, a ocorrência de B? Vai dizer, pelo menos se a gente pensa na probabilidade, né, mais alta que o BARD nos exige, né? Para processo penal, não dá para a gente partir de um elemento de estatística matemática que diz, em 70% das vezes acontece. Sim, mas o meu cliente pode ser exatamente parte dos 30%. E, assim, está por ser provado ainda pela acusação que ele não faz parte, porque a gente tem a produção de inocência aqui, né? Então, é nesse ponto que eu gostaria de chegar. Eu não vou dizer que o estándar de prova é uma ferramenta inútil para garantir a racionalidade das decisões. É uma ferramenta, gente, necessária, porque sempre a gente vai precisar responder no momento em que a gente constata, né, está de acordo que não há, né, a possibilidade de conhecermos uma verdade absoluta, né, ou seja, a realidade objetiva, ela acontece de uma determinada forma, mas eu posso justificar que eu conheço 100% isso aí que aconteceu, né? Eu posso até ter uma proposição fática que é verdadeira, tá? Então eu posso estar descrevendo algo que de fato aconteceu, então é verdadeira. Mas o máximo que eu tenho enquanto agente que não viveu aquele fato, né, o máximo que eu posso chegar é justificar ao que eu estou atribuindo o valor de verdade, mas eu nunca vou ter certeza absoluta de que aquilo aconteceu, né? Absoluta eu não tenho, né? Eu tenho muitas razões, através das provas que foram produzidas, para justificar a minha afirmação jurídica de que aquele fato aconteceu. Mas isso é muito diferente de poder, né, atestar como verdade absoluta uma determinada proposição fática, tá? Então, quando a gente entende isso,
graus, né? Entender que as proposições fáticas, essas descrições sobre os fatos que são feitas dentro do processo, elas respondem a graus de exigência. Se elas respondem a graus de exigência, a gente vai precisar ter uma decisão sobre o quanto aonde a gente vai colocar o nosso bastão. Conversando com o Alexandre outro dia, ele produziu uma metáfora interessante, né? Que a gente pode pensar como esse salto em altura, né? E o estándar de prova, ele pode colocar o bastão um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, vai ter que pular mais alto, pode pular mais baixo, a depender de onde eu coloco o meu bastão, né? E essa decisão de onde a gente coloca o bastão precisa ser tomada. Mas é difícil realmente a gente tomar essa decisão e participar dessa decisão aos aplicadores dessa regra que foi formulada, né? Então, esse desafio nós ainda não superamos e precisamos superar. Esse é o desafio dos estándares de prova. Enquanto a comunidade da epistemologia jurídica, os processualistas, enquanto esse desafio não foi superado ainda de forma que acalme né, os nossos compromissos políticos, democráticos, enfim, assumidos, eu acho, né, eu defendo isso, eu defendo que nós precisamos olhar para outras apostas. Eu acho que a gente está fazendo a aposta errada. Ou a preponderância ou talvez um olhar cego para todo o resto. E entendendo que é no último momento do processo, é ali na aplicação de um estándar de prova penal, né, é ali na aplicação de um estándar de prova que nós vamos garantir a racionalidade da decisão. Eu acho que isso está equivocado. A racionalidade da decisão precisa ser tomada, ela precisa ser entendida como importante desde o momento em que a pessoa é recebida na delegacia de polícia, né? E falar sobre esse momento inicial é falar sobre os protocolos, sobre esses indicadores que vão entregar um resultado probatório confiável, né? Eu fico muito feliz de escutar cada vez que, por exemplo, a Lilian Stein fala, né, porque ela fala justamente sobre como, que tipo de medida a gente precisa adotar dentro do processo para que a testemunha fale e a gente não tenha que jogar fora tudo que ela falar, né? Porque assim, o modo como as perguntas são feitas, o ambiente em que essas perguntas são feitas, o ambiente em que o relato acontece, que isso tudo é epistemicamente comprometido para que o resultado final seja confiável. Então, só um minutinho. Quando a gente para de olhar só para os estándares, a gente divide esse olhar ou essa mirada, né, com outras ferramentas que também são importantes para entregar a racionalidade da decisão. E para além disso, só para recordar, a gente falou que o estándar ele distribui erros. E certamente é importante distribuir erros. Mas a gente também, claro que assim, aqui na Defensoria a gente está realmente preocupado com distribuir erros, né? E que essa distribuição de erros feita legislativamente, né, ela seja observada pelo aplicador das normas. Agora, enquanto sociedade, né, nós estamos sim querendo, né, que os erros num total eles sejam reduzidos, né? E para isso a gente precisa olhar para os outros dois momentos também. A gente precisa assumir como objetivos sérios, importantes da jurisdição, né, cuidar da redução e da distribuição. Quando a gente só olha para a distribuição e olha mal para a distribuição, né, o resultado que a gente tem é muito ruim. Para olhar melhor, para produzir melhores resultados, a gente precisa olhar para os protocolos. E os protocolos, não é uma coisa fácil, né, porque cada meio de prova vai ter o seu protocolo específico. A Luciana falou aqui sobre prova pericial. A prova pericial ela tem protocolos específicos para que o resultado, né,
tido por uma perícia seja confiável, né? E aí os Estados Unidos, outra vez, tem uma experiência importante, né, que são os casos o caso Dalbert, né, que fala aí sobre critérios de admissibilidade da prova científica, né? E para nós é importante pensar sobre critérios de admissibilidade desses argumentos que vão ser trazidos por outras áreas que não o direito, porque o juiz ele é treinado, né, em direito. Será que a gente pode contar com o juiz é o perito dos peritos? É mesmo. O juiz vai saber, então, engenharia, biologia. Existe até um tipo de desenho institucional que quer isso, né? O modelo do juiz pela educação dos juízes. Então, formar painéis de juízes que saibam, por exemplo, o juiz que vai saber direito e biologia, né? Direito e química, direito e física e engenharia, e, enfim. A questão é que, será que esses painéis eles vão refletir, inclusive, cada vez mais a especialização das ciências? Porque a gente não adianta falar direito e medicina. É direito e doenças do coração. É direito e neurologia. Será que a gente vai ter condição de educar todos os juízes ou em algum momento a gente vai ter que entender e reconhecer que nós vamos precisar, enquanto juízes, não estou aqui me achando juízo, mas a gente vai precisar deferir, aceitar, né, o que um outro me diz que é verdade. O que o expert está me dizendo. Agora, esse expert, ele tem experiência renomada, reconhecida, ou ele publicou um paper que em realidade ninguém cita? Será que essa pessoa que está sendo apresentada pelas partes como expert, de fato é um expert naquela área de experiência? Então, esse tipo de pergunta reflete, né, que eu estou reproduzindo aqui para vocês, reflete o que um protocolo de prova pericial ou científica precisa trazer, né? Então, as provas científicas ou periciais precisam do seu protocolo específico, de produção, a prova testemunhal seu, o reconhecimento de pessoa seu, a prova digital seu e por aí em diante. A gente precisa, portanto, né, voltar a nossa atenção, se a gente quer uma racionalidade da decisão, a gente precisa voltar as nossas atenções, os nossos esforços teóricos para desenvolver todas essas áreas, né? E aí, para recordar o nosso querido Geraldo Brado, produzir essas provas e, obviamente, cuidar da cadeia de custódia, né, durante todo o processo, de modo que não haja interferência no que foi produzido de forma confiável. Porque produziu de forma confiável, mas aí deslacrou o ambiente e aquela pessoa pôde conversar com todo mundo a respeito, né? Ou produziu de forma confiável a prova digital, mas aí depois a gente perde o lugar onde a prova digital está guardada, né? A prova pericial, aquele exame caindo em mão de quem o sistema de justiça não confia. Aí a gente perdeu um trabalho feito de forma adequada, tá? Então, um standard de prova penal certamente é uma ferramenta da qual nós precisamos, mas a gente precisa de muitas outras coisas e talvez eu me sinto tranquila em falar que, pelo menos nos casos que são interessantes na Defensoria Pública, né, se nós tivéssemos já sedimentados protocolos para reconhecimento pessoal e protocolos para produção de prova testemunhal, né, e protocolos para perícia, por exemplo, talvez muitas das decisões fossem diferentes, né? Acho que a gente precisaria menos falar sobre standard de prova e mais sobre esses protocolos para produção de prova. Nesse ponto, eu divirjo, divirjo dos epistemólogos em geral, tá? Porque, do ponto de vista da epistemologia, o conjunto de provas tem que ser o mais rico possível. Então, lá naquele momento 1, né, que a gente fez referência no início da aula, para aproximar a decisão judicial de uma decisão acertada do ponto de vista fático, né, contribui muito para essa decisão
decisão ser correta, para que a determinação dos fatos seja correta, segundo a epistemologia, né? Se esse conjunto de fatos, se esse conjunto probatório inicial for o mais rico possível, eu digo a vocês, se for o mais rico possível, se o mais rico possível significar provas produzidas de modo não confiável, eu não acho que isso aproximará esse processo de uma decisão correta do ponto de vista dos fatos. Então, para ajustar a prática judicial ao propósito de produzir determinação de fato correta, a gente precisa ajustar protocolos e colocar lá em cima a nossa discussão sobre a admissibilidade das provas. Juízo de relevância certamente é importante, mas o juízo de admissibilidade é tão importante quanto, porque se a prova for produzida de forma equivocada, na realidade o resultado que ela está me dando é arriscado, tende a produzir decisões injustas, né? Então, falar sobre protocolos necessariamente é colocar o dedo na ferida do juízo de admissibilidade, e pode ser que o meu conjunto probatório seja menos rico a partir de uma determinada perspectiva, assim, vai ter menos prova dentro do meu conjunto probatório, só que pelo menos as provas que estão ali dentro me trazem resultados nos quais eu possa confiar, tá? Então, esse conselho epistemológico geral, segundo o qual o conjunto probatório tem que ser o mais rico possível, eu complementaria este conselho dizendo o mais rico possível, considerando a confiabilidade das provas tais quais elas foram produzidas. Se a gente estiver falando de provas confiáveis, o mais rico possível, mas só se forem produzidas de forma confiável, tá? A gente está se aproximando aqui do final da aula, e eu sinto que, de alguma forma, eu dei uma anti-aula, né? ou uma aula pouco... Não é a primeira vez que eu faço isso, inclusive, ano passado fui para Córdoba para um congresso sobre estampa de prova, e eu acabei a minha fala dizendo justamente, conclamando aos epistemólogos a olhar para os protocolos, mais aos protocolos, ou dividir a atenção com os protocolos e outros momentos de prova, dividir essa atenção tão dada aos estándares, né, esse lugar da moda, e um lugar importante também, não estou dizendo que não é, né, mas dividir essa atenção com os outros momentos, né, não entender que o estándar vai ser um antídoto radical, único, exclusivo para o problema da irracionalidade das decisões judiciais, para a injustiça dos resultados, mas dividir aí essa bola com os protocolos e com critérios de valoração racional dessas provas que são produzidas, né? Dividir essa atenção e não produzir mais assimetria, né? Porque tem uma assimetria que o estándar reflete e tem uma assimetria do olhar nosso para o estándar. Está todo mundo olhando para esse momento final do processo, vamos olhar para os outros momentos. Nesse sentido, precisamos olhar para os protocolos e precisamos olhar para os estándares intermediários dentro do processo, né? Que tipo de critério deveria ser observado para a formulação de estándares de prova, né? É possível pensar em estándares menos exigentes do que o além de toda dúvida razoável, por exemplo, supondo, né, partindo da hipótese de que nós chegássemos à conclusão de que o BARD é o nosso estándar lá final, né, coisa que a gente não fez. Mas, enfim, só para ficar com alguns, já que a gente não tem, né, o BARD está lá, e aí a gente tem outros estándares para recebimento ou arquivamento, e depois, né, outras fases, vai decretar preventivo ou não vai? Tem um estándar aí também, né? E aí, será que esses estándares precisam ser tão exigentes quanto? Certamente que não, né? Assim, os estándares de prova, eles devem refletir os riscos
riscos daquela determinada fase, né? Então, possibilidade de erros e acertos de cada etapa dessa. E a gente entende como possível e justificado rebaixar a existência de estándares segundo fases do processo. Tudo bem. Agora, rebaixar estándares de prova penal em razão da dificuldade probatória, por exemplo, de um fato, isso não pode, né, gente? Se um fato é de difícil prova, então a gente rebaixa o estándar de prova penal porque o fato é difícil? Se a gente fizer isso, a gente está abrindo a possibilidade de decisões condenatórias injustas nestes casos. Porque, assim, o fato é de difícil prova, mas pode ser que ele não tenha acontecido mesmo. Então, qual é a solução para lidar com fatos de difícil prova? Por exemplo, né, um estupro. Qual é a solução? É rebaixar a estampa e dizer, olha, nesses casos aqui não tem, além de toda dúvida razoável, nestes casos aqui não tem presunção de inocência. Essa tem sido a solução no nosso sistema jurídico, como eu já falei em outros momentos, né? O STJ vem rebaixando o estándar, embora não use essa expressão, mas vem dizendo que a palavra da vítima é suficiente, né? Isso é irracional. Eu sinto muito, né, ter que usar esse tipo de expressão para qualificar o tipo de decisão judicial que a gente está tendo, mas é irracional. Por quê? Porque as pessoas podem faltar com a verdade, não porque estão deliberadamente mentindo, né? Em outros momentos pode ser justamente porque estão mentindo, né? Palavra das pessoas, com independência do sexo, do gênero que elas tenham, né, não é suficiente para igualar alegação e fato. A alegação de um fato é uma coisa, o fato mesmo é outra. Então, é preciso que essa mulher que alegue ter sido vítima de algo, é claro que ela precisa ser recebida da melhor forma possível, da forma digna que ela merece na delegacia de polícia. Levar a palavra dela entender a palavra dela como suficiente, em primeiro lugar, significa o estándar de prova lá para o início do procedimento. É suficiente não para condenar, mas para que ela não seja tida como uma mentirosa no momento da delegacia, né? E aí, a seguir este processo, ela precisa ter uma entrevista cognitiva tal qual ela deve acontecer, ela precisa de agentes treinados para que ela não seja julgada, pré-julgada, revitimizada dentro de uma unidade policial, né? E, finalmente... Ela precisa reforçar, jogar tintas num fato que não precisa. E Exato. ao final, esse fato não vai estar provado e a palavra dela ser desvalorizada. Exato. A gente produzir exatamente o contrário do que se quer. Porque a afirmação que o STJ faz é que a palavra da vítima é suficiente, só que vítima é essa? A vítima que aguenta até o final. Porque as mulheres são dissuadidas a levar o processo adiante porque elas são maltratadas rotineiramente, estruturalmente, pelas nossas instituições, né? Então, o recado que as nossas decisões judiciais dão, rebaixando o estándar de prova, para dizer a palavra dela é suficiente, é inclusive dizendo, não precisa procurar outros elementos de corroboração. Não precisa investigar a polícia. A polícia não precisa investigar, a polícia não precisa ver provas alternativas, né? Provas que complementem a versão dela, que corroborem a versão dela. Então, é um pacto de mediocridade, é um pacto de insuficiência que vai ser julgado como suficiência. Sendo assim, né, para voltar aqui, por que a gente começou essa reflexão, está justificado rebaixar o estándar penal a depender da fase processual, mas não está justificado rebaixar o estándar de prova a depender da dificuldade probatória do fato, né? Fatos de difícil prova a gente combate de outra forma, que não é com irracionalidade. Vamos tornar mais difícil que esses fatos aconteçam. Então vamos prevenir, vamos educar, né? Vamos tornar as nossas ruas mais iluminadas, vamos colocar mais vídeos, tem uma série de outras formas, né, de se combater o fato de difícil prova.
e não com a irracionalidade de se rebaixar o estándar relativo a ele, né? Também conversando com o Alexandre em algum momento, ele falou comigo sobre a possibilidade de formulação de estándar para cada tipo. Será que a gente deveria pensar um estándar probatório para cada crime, para cada tipo? Será que cada tipo deveria ter o seu estándar de prova? E aí eu rebati ele perguntando, que aí tem um pouco a ver com o que o Breno perguntou. Mas aí a gente não estaria falando sobre uma prova tarifada outra vez? Né? Se eu digo determinados elementos ou circunstâncias do fato precisam estar provadas para que esse fato seja suficientemente provado. Eu não estou antecipando aí, através da forma legislativa, o que vai ser necessário para determinado fato concreto, né? Precisa apresentar para que seja tido como verdadeiro. Acho que aí a gente, por essa via, nós voltaríamos à prova legal. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou pensando muito sobre isso ainda, porque se nós estabelecemos esses em forma de condições, né, que precisam ser satisfeitas para que determinado fato seja julgado verdadeiro, se estabelecemos essas condições a partir de fundamentos empíricos produzidos através de pesquisas científicas, né? Então, por exemplo, aqui na Defensoria da Bahia, na Defensoria do Rio de Janeiro, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Innocence Project nos Estados Unidos, tem uma série de dados sobre os quais a gente pode construir correlações de fatos, né, que não sejam espúrias, que não sejam irracionais, como em algum momento o sistema da prova legal foi. Vamos supor, quando a gente fala sobre tráfico de drogas, né, uso ou tráfico, essa etiqueta quem coloca discricionariamente, né, para usar o termo mais leve, né, no momento do fato. A gente não tem nenhuma regra que diga a partir de tanto é tráfico, abaixo disso é uso pessoal. A gente não tem essa regra. A gente deveria ter uma regra dessa, né? Essa regra ela é feita pelo legislador deveria ser feita pelo legislador como? Sem nenhuma referência e tirando números da sua cabeça? Certamente que não. A Fiocruz, por exemplo, oferece dados em suas pesquisas a respeito de qual é a quantidade que geralmente um usuário porta, né, e o que seria inusual para o que seria incomum para alguém que usa crack, que usa cocaína, que usa maconha, né? Então, esse tipo de regra, se a gente pensasse numa regra que diga acima de tanto é tráfico, ainda teria que observar a especificidade de cada entorpecente, né? Eu acho que, nestes casos, um sistema que diga a partir disso constitui-se tráfico, isso é prova legal e garante. Garante, é melhor do que o que a gente vê agora, né? Então, há determinados assuntos que deveriam somar a estratégia da prova legal, tá? Isso é um primeiro ponto. A gente precisa também desmistificar essa crítica que se faz radical à prova legal. A prova legal não é ruim sempre. A prova legal traz garantias à pessoa, né, que está sendo processada. Esse é um ponto. E outra coisa, existem determinadas provas legais em negativo. Então eu posso dizer, olha, o reconhecimento de pessoa que é feito sem observar a exigência da fila, não vale. Isso é uma prova legal em negativo, ou seja, fechou o app, tira essa prova da minha frente, que isso em realidade não está me trazendo informação fiável, né? A gente precisa olhar, então, de uma forma desmistificada ou radical para o recurso da prova penal. Misturar ela, né, com estándares de prova, tá? Acho que eu trouxe aqui inquietações, né, para a gente... Eu estou dividindo as minhas inquietações, quem quiser pega um pacote dessas inquietações e trabalha comigo. Eu
estou muito contente porque, saindo daqui da Bahia, inclusive, eu vou para São Paulo para ter reuniões com a Lilian Stein para falar sobre protocolos de reconhecimento de pessoa e de prova testemunhal. Eu espero, num futuro não muito longe, poder dividir esses resultados com vocês. Quer falar? Deixa eu pontuar de novo, perdão. Mas tem uma questão também que eu acho... Claro que eu estou começando a estressar um pouco a matéria agora, mas o que eu acho interessante é que o primeiro estándar de se evitar a condenação de inocentes. Se você aplicar o BARD desarrazoadamente e irrestritamente, na verdade você tem que parar para pensar também que tem uma parte que ele tem que ser invertido. Por exemplo, isso a gente está falando muito de prova de fatos e de tipicidade objetiva. Mas quando a gente começa a tratar sobre eventual erro de tipo, causas de estado de necessidade, legítima defesa, potencial consciência e delicitude, se você aplicar o BARD aí, você está indo na direção ótimo, olha só. O BARD, ele é o estándar, né, de prova penal, mas aí fazer essa afirmação requer um esclarecimento, né? O BARD é o estándar da prova penal aplicada à hipótese condenatória, à hipótese da acusação, né? A defesa não tem que provar além de toda dúvida razoável. Muito bom, eu não ia falar isso, esqueci. A defesa não tem que provar além de toda dúvida razoável. A defesa tem que provar uma dúvida razoável. Também é equivocado dizer que a defesa ela pode ficar inerte todo o tempo, né? A defesa tem, sim, um papel muito importante. E qual é o papel muito importante que a defesa precisa realizar? Produzir dúvidas razoáveis. Produzir hipóteses alternativas que expliquem aquele fato sobre o qual se tem prova, né? Tem um fato que tem uma prova sobre ele. Então, o sujeito estava naquele edifício tal quando o homicídio ocorreu, ou encontrou com aquela pessoa tal no dia tal, brigou realmente tal. Essa hipótese fática, né, ela precisa ser correlacionada, né, a uma alternativa distinta à hipótese da condenação. Esse é o trabalho da defesa, produzir essa dúvida razoável. Não tem que provar uma hipótese fática, né, além de toda dúvida razoável, igual à acusação. Ô, Jana, não só produzir, me permita, e eu tenho feito essa experiência agora, ainda não colhi os resultados, mas não só produzir, como cobrar que o juiz se manifeste na sua sentença sobre todas as hipóteses alternativas que surgiram no processo. Entende? A gente até estava falando sobre isso ontem, lá sobre as alegações finais no processo, que a gente está fazendo lá no escritório, na defesa de um determinado réu. A gente pegou todos os fatos que surgiram ao longo da instrução, estamos colocando a gravação de todas as audiências, todos os testemunhos, assim, eu quero, excelência, que na sentença você me diga o que é que você entende, por que isso aqui não é razoável, por que essa hipótese não é corroborada pela defesa, por que a hipótese da acusação, que tem 2 papéis, 1 e meio, está sendo corroborada e todos esses fatos não estão sendo corroborados, porque é expor o juiz na sentença, e aí é isso que vai permitir o controle em segundo grau, o melhor controle em segundo grau e possível reforma da decisão, entendeu? Porque, eu não sei se é o George, mas naquele congresso no passado do Congresso Internacional, ele fala sobre isso, a declaração dos fatos provados e as hipóteses alternativas. O Jorge fala sobre isso. Só para tocar numa formulação de BARD, né, de um estándar de prova penal, na realidade, o Jorge joga fora o BARD justamente por essa referência psicológica, né, a um estado mental do juiz. Ele diz que o BARD não vai entregar para nós essa maior controlabilidade, né? Então, eu estou me colocando no lugar do Jorge, eu trago uma formulação, um candidato a estándar de prova penal. E para o Jorge é importante que, para que uma hipótese seja tida como verdadeira dentro do processo, é importante que ela rebata, né? Que aquela pessoa que está dizendo que aquela hipótese é verdadeira, que consiga trazer contra-argumentos a todas as outras hipóteses alternativas. O Jorge ele é até mais ambicioso do que o Luiz Gabriel, porque o Luiz Gabriel fala sobre vamos rebater as hipóteses de fato trazidas aqui, né, neste processo. E o Jorge vai dizer, né, que, olha,
não só as que foram produzidas pela outra parte, mas todas as outras hipóteses que podem advir dos fatos que foram provados. Porque às vezes a gente prova fatos, né? Tem determinados fatos que foram provados dentro daquele processo, só que os advogados exploram mais algumas alternativas de hipóteses e não trabalham as outras. E aí o juiz vai dizer, olha, os advogados não trabalharam, mas o juiz tem que trabalhar. Então, e aí para fazer um esclarecimento importante, a epistemologia jurídica faz uma coisa que vocês do processo penal não gostam muito, e eu cada vez gosto menos também, que é reconhecer poderes probatórios ao juiz. Mas, por outro lado, também reconhece ou atribui ao juiz um ônus argumentativo muito mais forte do que a própria defesa está a exigir. Que é o seguinte, mesmo que não tenha sido dito por nenhuma das partes, o juiz precisa rebater as hipóteses alternativas que podem ser produzidas a partir dos fatos que foram provados. Tá? E por que a gente tem essa distância? A gente, assim, processo penal, ou os autores do processo penal e os autores da epistemologia jurídica guardam alguma distância em algumas matérias. Porque a epistemologia jurídica olha para a verdade. E, em muitos casos, o processualista penal vai dizer, olha, a verdade importa. Não que a epistemologia jurídica diga só a verdade importa, pelo contrário. Vai dizer também que existem regras contraepistêmicas importantes, né, e que precisam estar aí. Né, na democracia elas estão aí. Né, mas o juiz tem um papel que as partes não podem desempenhar porque a parte está querendo ganhar. E o juiz ele tem uma responsabilidade diferenciada. Né? Então, é por isso que tem essa diferente abordagem de epistemologia e processo penal. É por isso que a gente precisa de uma epistemologia jurídica do processo penal. A gente passa por um momento, já um segundo momento da epistemologia jurídica, porque é claro que, como a teoria geral do processo é importante, a gente tem uma teoria geral do processo que é importante? É importante. Agora, a gente consegue resolver os problemas do processo penal só recorrendo a uma teoria geral do processo? Não, porque especificidades do contexto do processo penal precisam ser tratadas. Então, existe uma grande área da epistemologia jurídica que falou sobre valoração racional da prova, que fala sobre hipótese fática, crenças, justificação. Tudo isso a gente precisa. Mas a gente precisa disso e de muitas outras coisas que só uma epistemologia jurídica compromissada com o processo penal vai ser capaz de oferecer. Né? Então a gente está nesse segundo momento, eu acredito nisso, né? Em que a gente já precisa somar esforços mais específicos para a área. Aí quando o Luiz Gabriel falou, né, dessas versões todas que precisam ser rebatidas, precisam ser rebatidas pelo juiz porque ele tem que demonstrar, né, que a condenação a qual ele chegou não é fruto de viés confirmatório. Ele não está ali, né, preferindo irracionalmente uma das hipóteses, né, porque deixou de olhar de forma equânime, né, deixou de olhar para as possibilidades das outras hipóteses. Eu prefiro essa hipótese racionalmente porque eu olhei para todas as outras e posso mostrar que eu olhei para todas as outras porque aqui, ó, eu vou argumentar a prova tal, hipótese tal está descartada, prova tal, hipótese tal está descartada. Eu olhei para todas as outras e todas as outras não me oferecem o caminho. É essa aqui. O juiz precisa fazer isso. E o juiz brasileiro, né, vou falar desse, né, ainda não faz isso. A motivação da decisão judicial, né, ela não satisfaz um estándar de prova tão exigente como esse, né, porque o juiz vai lá e, no máximo, argumenta em defesa da hipótese fática que ele escolheu. Mas ele não argumenta mostrando o porquê ele preferiu essa e excluiu todas as outras. Então, é isso que a gente precisa começar a fazer também, né? Exigir que os juízes se posicionem mostrando que não agiram a partir de um viés confirmatório, um viés cognitivo, em defesa de uma única hipótese que eles deixaram de olhar as outras. Tá? Enfim,
voltando aqui ao fecho, né, até porque deu meio-dia e 15, eu dividi aqui com vocês esses pacotes de inquietações, né, e justamente eu estou nessa agenda de desenvolver as ferramentas conceituais de uma epistemologia preocupada com o processo penal, sem me desfazer de todos os ganhos, de todo o avanço, né, para uma análise crítica de como as provas são produzidas nos ordenamentos jurídicos, de todos os avanços que foram conseguidos por uma epistemologia jurídica geral, aplicada ao processo civil, aplicada ao processo do trabalho, aplicada ao processo fiscal, enfim. Essa epistemologia jurídica é uma fonte da qual nenhum epistemólogo pode se dissociar, deve se dissociar, né? Mas a esse reconhecimento, a essa reverência aos autores que desenvolveram essas questões tão importantes para a epistemologia jurídica geral, nós precisamos somar esforços, né, para desenvolver uma epistemologia jurídica aplicada ao processo penal, preocupada com os problemas específicos do processo penal, né? Então, eu estou muito feliz de cada vez conseguir juntar mais esforços nesse sentido e ver, né, eu quero ver logo esses resultados, sou um pouco impaciente, mas a ciência ela não transige com a impaciência, só trabalho mesmo que pode trazer o resultado para nós. Então, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, maior a rapidez que a gente pode esperar dos resultados. Então, eu agradeço muito essa parceria com a Defensoria Pública, somando mais esforços para a gente conseguir decisões melhores, a partir da exigência que a gente vai fazer, né, nas nossas argumentações, nas peças cada vez mais altas, para que os juízes profiram decisões cada vez melhores. Enfim, acho que é isso, e espero que essa seja a primeira edição de muitas outras edições em que a gente vá aperfeiçoando, né, o nosso olhar a todas essas questões, a cada vez mais pacotes de inquietações, né, para a gente lidar e oferecer resultados melhores. Muito obrigada, gente.